Olá, sejam bem-vindos ao nosso TaciCast, o programa onde a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que fazem diferença, falar de campo, sobre suas curiosidades e de tudo que acontece e transforma a nossa cidade um lugar cada vez melhor. E o tema do TaciCast hoje é Educação ilumina vidas em todas as idades. E para falar sobre esse tema muito importante, nós estamos com a presença da professora Tânia Alberto. Obrigada pela sua presença. Tânia, que está à frente da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, graduada em Pedagogia e Geografia, pós-graduada em Filosofia e Ensino à Distância, e mestre em ensino de ciências do ambiente. Fosse uma grande experiência na educação básica e superior. Obrigada, Tânia, pela sua presença. Que agradeço. Estamos aqui também com a presença da professora Simone Barreto, que é coordenadora da EJA, doutora em Políticas Sociais, mestre em Cognição e Linguagem pela UENF, pós-graduada em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela UCAM, funcionária da Educação Municipal há 17 anos e professora do ensino superior nas áreas de Comunicação, Letras e Pedagogia. Obrigada pela sua presença, Simone. Prazer pra gente, Luciano. E a estrela do nosso programa, a senhora Erlianay Alves. Obrigada pela sua presença. A senhora que é aluna da EJA, com 67 anos, já é mãe, já tem neta, e está vendo seus sonhos sendo reconquistados e realizados. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Obrigada. Tânia, a gente trabalha muito para que a educação ela chegue no tempo certo para todo mundo, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Mas felizmente a gente tem o EJA. Me fale um pouco desse programa e como é que ele funciona. Na verdade, quando a gente fala de educação do tempo certo, né, a gente tem que pensar na história do todo do nosso país e entender o quê? Quanto tempo levou para que as pessoas tivessem os seus direitos garantidos dentro daquilo que é previsto na Constituição Federal? E a política pública de inclusão pela formação, que as pessoas não tiveram por oportunidade na época certa, seja porque moravam em ambientes muito afastados de escolas, seja porque começaram a trabalhar muito cedo, seja porque por alguma razão abandonaram a escola, nós precisamos entender que é muito importante um país que se constitui de cidadãos alfabetizados. E é por isso que o nosso projeto de governo, de país inteiro, não era mais possível. Como nós tínhamos no início dos anos 2000, mais de 17 milhões de analfabetos no país, porque isso tira das pessoas o acesso às tecnologias, à oportunidade de trabalho, às melhorias das condições financeiras obtidas pelo resultado do seu trabalho. E, de um lado, a gente tem a Política Nacional de Educação Básica, que diz que a escolaridade obrigatória é dos 4 aos 18 anos, mas isso não foi assim a vida toda, né? Houve um tempo em que a escolaridade obrigatória era apenas dos 7 aos 14 anos. E com o passar da lei, ela foi se estendendo, pré-escola virou obrigatório, ensino médio virou obrigatório. Com isso, a gente traz mais crianças e adolescentes para estudar no tempo certo e diminuir essa desigualdade. Mas os cidadãos adultos de hoje, que não tiveram essa oportunidade no passado, é o público de inclusão que a EJA, que é o ensino de jovens e adultos, e é muito interessante que algumas pessoas falam ou EJA ou a EJA. Está errado? Não está. É a escola. Eu falo o ensino de jovens e adultos. Quando eu falo eu falo a educação de jovens e adultos, o que é a mesma coisa. Essa é uma polêmica que sempre acontece em todo que é lugar, então não é um problema falar o EJA ou a EJA, mas a Política Nacional de Educação de Jovens e Adultos. E aí é muito importante a gente entender o quanto cada nação, cada cidade se compromete com esta inclusão, porque diferente da escola regular, a EJA é uma política inclusiva, que é dar a oportunidade de estudo para quem não pôde executar no tempo certo.
Simone, hoje são mais de 20 unidades espalhadas por todo o município. Como é feita essa distribuição? Tem só apenas na área central da nossa cidade? Não, Tassiana. A gente hoje conta com 23 unidades, né, que possuem salas de aula para a EJA, salas de aulas para anos iniciais, são de 1º a 5º ano, né, se for pensar no regular, e os anos finais, que são o 6º ao 9º ano. Então, são 23 unidades. Dessas 23 unidades, 15 estão aqui na área urbana e 8 estão nas áreas rurais também. Essa capilaridade ela é muito importante porque a gente precisa respeitar o espaço, o território desses alunos, principalmente Até porque Campos tem, né, uma extensão territorial muito grande, então a gente precisa chegar em cada localidade, independente da distância. Características também populacionais muito distintas na sua extensão aí territorial. Então, a gente tem escolas, né, do Farol a Morro do Coco, que oferecem vagas, né, para o ensino tanto nas fases iniciais quanto nas fases finais para a EJA. Eliana, me conta um pouquinho dessa experiência, depois de 20 anos fora da escola, já sendo mãe, avó, como é que é esse retorno? Ah, foi muito bom, né? Foi uma realização de um sonho, né? Porque quando eu era criança, como ela falou, não tive a oportunidade assim de ficar na escola e completar, né? O ensino fundamental, né? Então, hoje eu estou me realizando, estou me sentindo como criança, né? Dentro da sala de aula. E qual foi o momento que você se despertou e falou assim, não, agora eu vou voltar a estudar? Ah, minha filha, isso aí é uma coisa muito importante. Quando eu passava de ônibus em frente à escola Maria Lúcia, aí eu vi aquela faixa escrito lá, né? Aqui tem EJA, faça sua matrícula. E eu falei assim, essa é a minha oportunidade, não vou perder essa oportunidade. E eu fui lá e fiz a minha matrícula. E graças a Deus estou cursando, né, o 7º ano, né? E tem sido um aprendizado muito bom para mim. Viu, gente? Ela é aquele retrato que fala, às vezes a oportunidade passa na sua frente, se você não pegar, você pode perder. Passou, olhou e foi se matricular. Isso aí. Parabéns. Tânia, não tem como a gente falar da EJA, mas também não falar ou mencionar a educação nos anos iniciais. Qual é a diferença entre essas duas etapas? Como é que a secretaria atua nesses dois perfis? E como é que você também informa a população, a todos nós, essa redução de 30% do analfabetismo na nossa cidade hoje? Qual é a relação que a gente resguarda? E aí é importante falar do tamanho da cidade. Quando a gente fala do território, que esse é o maior município do interior do estado, com uma extensão territorial muito grande, a gente também se lembra dos distritos que existem na cidade, em que muitas pessoas, assim como a Elianai, que em algum momento da sua vida tiveram o seu percurso escolar interrompido, e por alguma razão, seja ela porque casou muito cedo, seja ela porque a escola era um lugar onde eu repetia muito e eu perdi o estímulo para continuar, seja porque teve necessidade de trabalhar ainda muito cedo, seja o motivo que for, em algum momento da vida essas pessoas pararam de estudar. E aí como é que nós entramos nesse circuito? Hoje a Política Nacional de Educação ela se divide em ensino regular obrigatório, que é esse do público que nós temos do pré-1, que pega uma criança de 4 anos de idade, até os 18, quando ela completa o ensino médio. Essa é a escolaridade obrigatória, ou seja, todo pai, toda mãe tem que ter seus filhos nessa faixa etária da idade dentro da escola. Então, não é porque o menino fez 16 anos que eu vou deixar ele não ir para o ensino médio. Ele não tem o direito de escolher, porque isso é lei, ele tem que cumprir, porque isso é uma proteção social àquele que ainda não é um adulto para tomar as suas próprias decisões. Depois nós temos a idade de creche, que é aquele público de 0 a 4 anos que pode os pais escolherem matricular os filhos ou não, porque não é obrigatório para os pais. Eles devem e podem procurar o serviço municipal ou qualquer outro que lhe atenda
mas ele não é obrigado a matricular um filho. Mas é uma oportunidade da criança dar educação enquanto os pais estão trabalhando. E para além do trabalho, hoje a gente fala muito da política da primeira infância, que é a proteção social da primeira infância num espaço de ambiente onde ele convive com outras crianças, tem experiências lúdicas, mas experiências intencionais de formação e desenvolvimento. Então, ele é protegido e, ao mesmo tempo, estimulado em seu desenvolvimento. Então, a creche hoje, embora ela seja muito importante para os pais que trabalham, ela não deve ser pensada apenas para esses, mas principalmente todas as crianças. Para o desenvolvimento dessa criança. Exatamente. Quanto mais oportunidade uma criança tem desde muito cedo de conviver com outras crianças e ter os adultos que tomem conta dela e orientem, mais ela se desenvolve. A gente percebe até esse desenvolvimento quando a gente tem o segundo filho, né? Porque o primeiro filho não tem aquele contato diário com outra criança, mas quando já nasce o segundo, ele é estimulado pelo irmão. Na creche faz esse estímulo para que a criança ela possa desenvolver desde cedo. Eu percebi a mesma coisa, porque eu também sou mãe de 2 filhas, e ao alfabetizar a minha primeira filha, quando ela se matriculou na alfabetização, eu tinha os estímulos que eu colocava em casa de etiquetinhos com o nome dos objetos nas janelas, nas portas, nos lugares, para ajudá-la a lembrar das letrinhas, e para ajudar no processo de alfabetização. E com a mais nova, eu já tinha a mais velha que já era alfabetizada, que ajudava a outra a aprender. Então, essa relação direta que a gente vê com crianças em casa, a creche já promove com esta parceria com as outras crianças, mas principalmente com esta intenção de um profissional que está ali preparado para ajudar no desenvolvimento. E as estatísticas hoje provam que boa parte do sucesso na alfabetização, que é o que vem depois dos 6 anos, ela é maior em crianças que frequentam creche do que crianças que não frequentaram as creches, porque esses estímulos chegam muito cedo e isso ajuda muito no processo de aprendizagem a seguir. Esse é o grupo da escolaridade para proteger até os 18 anos. E, por fim, temos o grupo da escolaridade, que é a oferta da educação de jovens e adultos para aqueles que não concluíram isso no tempo certo. E aí ele se divide em 2 blocos. Um bloco, que é o bloco inicial, que é de quem não é alfabetizado ainda, e seriam as fases iniciais da EJA. E aí qual é a diferença disso para o ensino fundamental? O ensino fundamental ele tem uma regulamentação própria, com número de dias letivos, número de horas a serem ensinadas e uma carga horária para completar isso em um ano letivo ou um período que não comprometa a formação do indivíduo. Já a EJA, ela trabalha com uma metodologia de tempo encurtado, porque como você já está falando com um ser mais desenvolvido, infraestruturado, ele já queima etapas iniciais de um processo de alfabetização, por exemplo. Nós não podemos ter uma pessoa adulta que vai ser alfabetizada tendo os mesmos pré-requisitos que uma criança de 6 anos, porque a vida já o ensinou várias coisas. Então, hoje a EJA basicamente se divide para o ensino fundamental, que é o da competência do município, em 2 etapas. As fases iniciais, que pegam a alfabetização e a consolidam, e aí elas acontecem em média em 2 anos e meio, considerando 1 ano de alfabetização e os outros 4 até a 5ª fase, e depois as fases finais que corresponderiam ao segundo bloco do ensino fundamental em 2 anos. Muito embora a legislação de EJA, justamente por ser entendida como uma política de inclusão e não como uma política só de educação, ela diz que a gente precisa melhorar e ir aperfeiçoando as relações de ensino e aprendizagem no grupo de jovens e adultos. Porque é muito diferente você pensar que um senhor ou uma senhora que já tem a sua vivência de casa, a sua família, muitas vezes já trabalhando, já fazendo outras coisas, venha a ser engessado num modelo de disciplina, de língua portuguesa, de matemática, de história, de geografia, de ciências, de arte, educação física e tantas outras coisas que podem aparecer no currículo, como se ele tivesse adolescente dentro de um currículo regular. E aí nós tivemos, para nossa sorte, dentro dessa reformulação toda da política, que justifica por que a gente conseguiu hoje, em campus, ter um dos melhores percentuais de superação do analfabetismo detectados no censo nacional, que foi chegar hoje
a marca de termos apenas 19 mil e poucos cidadãos ainda não alfabetizados, de acordo com o censo do IBGE. Mas vale ressaltar que esses 19 mil está nessa faixa etária superior aos 15 anos de idade, porque é assim que o censo qualifica, mas nesse extrato, quando você vai subdividindo, esse número ele é maior entre os cidadãos bem mais velhos e cada vez menor entre os mais jovens, justamente porque todos, na idade certa, estão na escolaridade obrigatória. E a gente há de lembrar que esses cidadãos não alfabetizados podem, a qualquer tempo, demandar do serviço público municipal a oferta dessas turmas de EJA. Nós temos um histórico de vir fazendo já gradualmente, já fizemos nos últimos anos um programa que chamamos de Pró-Jovem. Tivemos a experiência do Pró-Jovem Campo para as escolas afastadas e Pró-Jovem Urbano, onde a gente estimulava esses jovens entre 15 anos a mais, que ainda não tinham concluído o ensino fundamental, a se incluírem nesses programas oferecidos, que tinham um currículo diferenciado, uma proposta diferente, para que ele pudesse se interessar em concluir seus estudos aqui, para que ele pudesse prosseguir. Hoje, nós recebemos um novo instrumento legal, que vem em abril de 2025, então ele é muito novo, permitindo que a política de EJA possa criar novos formatos de carga horária, de distribuição de tempo, de percursos formativos, de acordo com o perfil de cada e com a realidade que a gente tem. Então, eu posso ter um percurso formativo que na Escola Maria Lúcia, que é aqui na área urbana, que pega público como a Elianai, que passou de ônibus e viu a faixa, que essa é uma das formas de captar alunos para a EJA, e temos os que fazem programa na rádio, diretor que distribui folheto na comunidade. Teve um que uma vez pagou um carro daqueles de som para ficar rodando no bairro, para dizer, olha, temos EJA, se eu tiver público, porque como ela não é uma escolaridade obrigatória, a oferta depende da demanda. E o nosso faz daquela busca ativa. Exatamente isso. É fazer a busca ativa e dizer, se você quiser, aqui nós podemos oferecer a EJA. Nós temos esse exemplo lá em Serrinha, porque nós tivemos a oportunidade de uma escola pequenininha, escondidinha lá na Estrada do Leite, numa reunião com os pais dos alunos. Eu estava presente nessa reunião e, ao conversar com os pais, detectamos que a maior parte deles, por morarem ali em torno da serra, não tinha escolaridade. E aí nós nos oferecemos a fazer uma turma de EJA das fases iniciais, porque vários eram analfabetos, para começar a estudar. Isso começou em 2023, essas turmas estão prosseguindo, está maravilhoso, o transporte vai buscar, traz eles para a escola, e são pais, ou tios, ou parentes daquelas crianças que já estudam, que é outra estratégia, permitir que as pessoas sejam atuadas pelo ensino em qualquer tempo. Muito bom, Simone. Então, as salas de aulas, elas reúnem diversas idades. Nós temos jovens, melhor idade. Qual é a metodologia que você consegue aplicar ali para poder identificar como orientar e poder ensinar cada um de acordo com o perfil deles? Sim, o perfil da sala de aula da EJA, o perfil desse professor, desse educador, né, na EJA, ele tem uma metodologia totalmente diferente e distinta do ensino regular. Até pelo próprio motivo que a professora Tânia já abordou aqui, né? Esse aluno, ele é diferente. Enquanto o aluno do ensino regular, ele tem uma obrigatoriedade ali por lei, né, da família, para que ele esteja matriculado, que é um direito dessa criança até os 15 anos estar na escola. O aluno da EJA, ele não tem essa obrigatoriedade, é uma modalidade, né? Então, ele vai procurar a escola por outras razões, que não as do ensino regular. Então, geralmente, as razões são os sonhos, como a nossa aluna aqui explicou, o desejo e a intenção de perceber que a educação vai fazer diferença na vida dele, por uma questão profissional, por uma questão de ascensão profissional, ou até uma questão de segurança, que passa a ter noção do que está consumindo, de leitura, às vezes, de um simples remédio. Além disso também, pelo próprio direito, né, de poder assinar o seu documento,
pelo direito, às vezes, de querer ler a Bíblia, participar do seu ciclo social ali e saber se comunicar melhor. Então, assim, os objetivos são distintos e a característica desse aluno também é extremamente carregada pelo seu histórico de vida, como a professora Tânia abordou aqui também. Então, para além disso, o professor ainda vai lidar com escolaridades distintas, né? Então, esse professor, ele não vai aprender, ele não é formado especificamente como no regular, porque ele tem um tempo a mais para dar aula lá no regular, e já na EJA ele tem um tempo menor. Então, esses professores passam por um processo formativo. A gente, a cada mês, principalmente os alunos iniciais, hoje mesmo nós fizemos com todos os professores da EJA, para trabalhar especificamente isso. E existem próprias metodologias, né, que a gente chama de metodologias dialógicas, porque vai partir do protagonismo do aluno, do contexto dele, da música dele, do ambiente dele, seja urbano, seja rural. Então, a partir da própria vivência, porque quando o aluno ele está ali aprendendo no contexto social dele ali, ele vai aprendendo com aquele movimento ali. O adulto, né, o jovem, o próprio idoso, ele já traz a sua bagagem. Ele não está ali, ele não é uma folha em branco, né? Ele aprendeu a linguagem dentro de um contexto, né, que para a gente, no campo formal, a gente vai dizer, está errado, está fragmentado, mas ele tem um conhecimento. Então, esse professor, ele vai partir daí. Qual é o conhecimento que esse aluno tem, né? A partir da onde a gente vai ensinar português, a matemática, a geografia, a história. E essa geografia e essa história vai partir do local dele, vai partir daquele momento ali, do conhecimento básico dele, para expandir. Isso tudo tem que ser pensado num semestre ali, 6 meses, que essa modalidade vai ser adequada. Então, assim, o principal é essa vivência mais específica. Agora, os professores da EJA, eles têm esse olhar bem sensível e eles também ajudam aqueles sonhadores que que sonham em estar em uma universidade ou num curso profissionalizante, ajudam até na inscrição, na busca desses cursos, na verdade? A gente na EJA aqui do município, e é uma particularidade muito de campus também, a gente tem algumas parcerias já firmadas com o IFE, por exemplo. Então, a gente tem uma oferta direta dos alunos matriculados na EJA para os cursos de ensino técnico do IFE. Então, o acesso é até diferente para os outros alunos que não estão matriculados na EJA. Essa já é uma política de inclusão também, porque a EJA, para além da questão social e educacional, esse é o objetivo também. Isso também fortalece com que o sonho dele continue, que ele vai ser concretizado, né? Tem um objetivo a chegar. Muitos sonham, como a dona Eliana também sonha, né? Em ir para o médio, ir para o ensino superior, e a gente acompanha isso também. Então, é muito gratificante. Eles passam a entender quais são os direitos deles, as políticas de cota, por exemplo, para moradores de áreas de quilombola, as cotas raciais. Eles também, a gente leva para esses espaços algumas discussões sobre violência doméstica, entendeu? Como a Lei Maria da Penha. Então, para além do processo educacional, também é um processo social aí de direitos, de cidadania, que esse é o objetivo maior da EJA na hora de construir esse processo educacional, também junto com o processo social também. Então, tem os seus direitos garantidos. E nessa nova política que a professora Tânia estava falando da EJA, né, a política nacional, e a gente já está reformulando também lá na Secretaria de Educação uma comissão técnica para reformular a nossa política municipal da EJA, a gente está atravessando nessa política para 2026 um olhar mais profissionalizante também, para trazer para esses alunos a oferta de cursos de geração de renda mais rápida, que às vezes o aluno não tem interesse do curso técnico porque ele não tem horário, ele trabalha o dia todo, ele já vai chegar cansado na escola, mas ele tem interesse em fazer alguma coisa que ele possa gerar renda rápida no final de semana, por exemplo. A característica de Campos de ser um território muito grande, muitas vezes esse perfil ele não consegue chegar em alguns lugares, ele pode ter esses cursos profissionalizantes nessa área dele. Nós temos que olhar para a EJA, além desse sentido de inclusão social, pela identidade dos propósitos de nova formação, a gente olha para 2 públicos, basicamente, que é muito interessante.
Nós viemos de um longo histórico de classes regulares de ensino fundamental, onde os alunos ficavam sistematicamente sendo reprovados porque não conseguiam se encaixar naquele modelo que era proposto pela escola regular. Isso fazia com que muitos alunos chegassem aos 15 anos, que é normalmente a idade para que se possa seguir uma EJA de anos fundamentais. Isso gerava uma frustração e a gente tinha com muita frequência o abandono escolar. E como na Política Nacional de Educação, hoje nós somos detentores da responsabilidade pelo Plano Nacional de Educação de superar o analfabetismo, de não permitir que as crianças fiquem sendo reprovadas para abandonar a escola ou não concluírem o ensino médio na idade certa. Temos que trabalhar pelo SAEB, que é criar condições, porque isso é uma meta do Plano Nacional, que é ter uma média de público que consiga cumprir o ensino fundamental na idade certa, com qualidade de formação. Só que na prática a gente faz o certo para caminhar certo, mas também vai corrigindo o que já estava errado do passado. Hoje, Campos tem 37,5% de crianças e adolescentes em distorção idade série, que quer dizer 2 anos de atraso ou mais no ensino fundamental, dos anos finais. Isso quer dizer que eu tenho muita dificuldade, olhando para esse pequeno grupo, que ele consiga chegar no ensino médio na idade certa. E a gente quer que os meninos cheguem ao sucesso da universidade. A nossa cidade é privilegiada de oferta de ensino superior em todas as áreas do conhecimento e, o mais importante, muitas universidades públicas e com oferta de vaga para todos. Só que ele precisa fazer o ensino médio, ele precisa ter a idade certa para entrar na universidade com 19 e 20 anos, porque o apelo da sociedade, o mundo do trabalho, as necessidades que as famílias têm é muito forte para desviar esse menino do caminho dos estudos. E aí eles oferecem essa oportunidade para que eles possam chegar no tempo correto, mesmo que eles não tenham tido o ensino fundamental certo. Não eu tenho. O público, como Elianai, que escolhe fazer a EJA porque naquela época ela não pôde fazer, e aí por várias razões, mas eu também tenho aquele público mais jovem que não conseguiu ainda concluir o ensino fundamental e está desanimado com a escola, porque o menino chega aos 15, aos 16 anos, ele não quer mais estudar com quem tem 11, 12. Os desejos são outros, os sonhos são outros. Então, nesse caso, você oferece a EJA para que ele mais rapidamente encontra naquele lugar, né? Não se identifica com os amigos. Então, é tão importante a EJA para o público de mais idade ter essa chance de se encontrar socialmente com esse novo universo que está se abrindo, de tecnologias, de novidades, que o estudo ajuda a acompanhar, oxigenar as conversas, trocar ideia. Eu me lembro de um fato muito interessante. Eu dei aula na EJA durante algum tempo, no ensino dos anos finais, fundamental e durante o ensino médio, e eu tive um aluno muito especial no horário noturno. O menino tinha 16 anos, e foi parar na turma que eu estava dando aula. E eu, como sou professora de geografia também, nesta turma eu dava aula de geografia. E foi muito interessante que um dia eu pego o globo, né, terrestre e levo para a sala de aula. E aí eu fui conversando com eles para falar sobre o assunto que eu queria tratar naquele momento. E eu fiquei impressionada com um menino que tinha muita dificuldade de escrita, muita dificuldade de ler o que ele precisava responder, tinha que ficar ajudando. Mas ele ia no Globo e mostrava um montão de coisas. Aí eu perguntei, mas como é que você sabe tudo isso? Aí ele falou, porque eu gosto muito do Globo e eu gosto de ver onde ficam os países, onde tem capital, qual país está no hemisfério norte, qual está no hemisfério sul, qual que está em cada continente. Isso é uma habilidade. Sim. Que em algum momento lá atrás, que esse menino de 16 anos não viu ser valorizado e ele pode ter sido reprovado várias vezes, é por isso que ele aos 16 foi parar na EJA, e isso não foi levado em conta porque as habilidades são múltiplas, eu não posso ter cada uma vai ter. E esse aspecto de, se eu prendo esse menino nos anos iniciais, depois ele vai ficando mais velho e perde o interesse, essa EJA também chega para ser a oportunidade
para reconquistar essa paixão por essa matéria e ele chegar de fazer diferente. no trabalho que ele vai atuar nessa área que ele gosta. Nós tivemos vários exemplos quando a gente colocou o ensino de robótica. Em algumas escolas da EJA, a gente percebeu que alguns meninos, né, e alguns senhores que lidavam no dia a dia com mecânica de automóveis, com outras coisas, eles tinham muitas habilidades para usar aqueles motorizinhos e aquelas peças de encaixe dos kits de robótica que outras pessoas que têm o ensino regular não tinham essa habilidade. Então, reconhecer que a EJA é uma política pública, mas que ela trabalha com as habilidades que podem ser desenvolvidas, faz com que a gente entenda a chance que cada um que não teve isso no tempo certo possa ter depois. E isso tem um valor social enorme, porque nós não somos perfeitos em tudo. E essa é a chance de você lidar com as imperfeições. Então, eu posso não ser capaz de fazer tudo isso que a escola quer, mas eu sou capaz de fazer isso. Mas valorizar, né? Valorizar todas as habilidades. E isso é muito legal, porque além da gente criar uma nova motivação, a gente também abre aquela porta para a parceria com o mundo do trabalho, que é a segunda chance que todo mundo pode ter. Quem é lá e me conta essa experiência também de estudar com várias idades. Porque ali você encontra pessoas que têm a mesma idade que a sua, a idade dos seus filhos, ou até mesmo, às vezes, com a idade da sua neta. Como é que é essa experiência? Você aprende muito, ensina muito. Como é que é esse dia a dia junto com seus amigos da escola? Tem sido muito gratificante, como a colega aqui falou, né? Na minha sala nós temos o privilégio de ter aula de robótica. E eu aprendo muito com eles e eles também aprendem comigo. E a gente se interage um com o outro, né? E ali a gente forma, né? O que o professor pede, o professor de física, né? Pede, rodando, aquelas coisas tudo. E a gente começa armando aquelas... E é muito bom, é muito gratificante. Eu me sinto, assim, privilegiada no meio deles. E acredito que eles também comigo. E a gente interage bastante um com o outro. É um momento mágico. É um momento mágico de aprendizado. Conta o que você aprendeu. Conto pro meu esposo, conto pro meu filho, falo pra minha filha. Que bom, mamãe, que a senhora está gostando. E eles me ajudam muito, me dão muita força para que eu possa continuar realizar sonhos, né? Meu sonho, né? De se realizar, que eu sonho muito em ser enfermeira, né? Eu quero terminar meus sonhos, meus estudos para realizar esse sonho. E quem sabe mais tarde ser assistente social. Olha, que maravilha! Olha, eu faço faculdade, estou terminando, vamos ser parceiras de trabalho. Quero ser assistente social, se Deus quiser. Se Deus, estou correndo atrás para isso. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. É muito importante quando a gente fala de ensino de um modo geral, porque a gente fala da EJA pensando na alfabetização, pensando nos anos iniciais, mas se a gente lembrar o quanto de pessoas adultas, depois dos 20 anos, começam a entrar na universidade, você vai vendo o quê? Que é criar essa fábrica de sonhos, não é só no ensino fundamental, na verdade ela dá porta para todos os outros segmentos posteriores. Quantas pessoas hoje, quando a gente olha para as formaturas, gente que trabalhou com ensino superior, né, Simone, durante muito tempo, em cada formatura que você encontrava as pessoas que de alguma maneira superaram uma barreira na sua vida, é maravilhoso. E muitas vezes, e a gente já experimentou isso, começavam assim, naquele público que não pôde estudar na época certa, que fez um trabalho com a EJA, que vai certamente ter algumas dificuldades técnicas de aprendizagem, mas consegue superar isso pelo desejo, pela parceria, pelo coleguismo que ela descobre com os outros colegas ali, cada um é de um jeito, cada um ensina um pouco e todo mundo aprende. E isso é beleza de ser humano, né? Verdade. Pode ser fantástico, assim, o relato dela, né, que a gente vê como que eles, né, dividem ali, e essa socialização também diferente do atribular, né? E tem ali um ponto de várias gerações, isso também vai contribuindo e amadurecendo aqueles jovens que ali às vezes não sabem o que é, vai compreendendo, mas também vai inserindo esse idoso, né, que não teria oportunidade lá, mas ele entende que ele tem o saber, esse saber é dele e ele é fundamental.
eu observo que os alunos que vão para o IC, e a gente de vez em quando roda de escola, daí junto com o pessoal do IC para poder estimular a matrícula, comecei a observar que muitos dos alunos, eles não se inscreviam nessa parceria, nesse direito deles, porque eles não se viam naquele espaço. Eles achavam que aquilo era direito deles. Como que eu vou estar lá? Porque eu... E aí a gente teve que fazer um trabalho para eles entenderem que não, ali é o seu espaço também. Você também tem... Você pode. Pode. E aí a gente, de vez em quando, eu visito a escola, então toda semana eu estou rodando na escola. E essa semana passada eu fui lá na Travessão, na escola Betina, lá ainda é linda, sabe? São mais de 150 alunos das salas lotadas. E aí fui visitando e tinha alguns com a camisa do IFE, né? E a diretora tem que tirar, trocar, botar o uniforme. E aí depois eu conversei com eles, né? São jovens, 18, 19 anos. E aí, como é que tá lá esse paixão? Ele, olha, Simone, eu tô descobrindo um universo que eu nem imaginava. Eu nunca sonhei que eu poderia trabalhar em determinada área, em tal lugar, ganhar tal salário, entendeu? E agora eu tô vendo que isso é possível. Muitas vezes eles se encontram num ambiente que eles acreditam que aquele espaço, aquele lugar é impossível de chegar, mas quando você tem educação e oportunidade, o direito é para todos. Esse papel, é verdade. Né? Que aquele meio ali, que aquele lugar, que nós estamos no meio, né? Então, que aquele lugar também é para ele. E eu fico muito feliz com isso. Nas formaturas da ilha, cada final de semestre, são histórias lindas. A gente está preparando, Tânia, uma sequência de vídeos com mais histórias das 23 unidades. E assim, são histórias que eu começo a levantar, conversar com os pedagogas. A gente tem o Celzinho lá em Moripoca, na escola Lu, que ele voltou a estudar, sendo aluno, dirigia, né, área informal para trabalhar, mas não tinha habilitação. E ele não tinha habilitação porque ele não sabe assinar o nome, ele não queria, né, ele achava indigno para ele ir lá e fechar o documento. E aí ele voltou a estudar, ele estava nos anos iniciais, e quando ele foi alfabetizado, ele não contou para a professora, né? Ele foi lá, fez o processo todo da habilitação, conseguiu tirar a habilitação, assinou e chegou na escola, olha, gente, eu prêmio. Então, assim, são muitas histórias lindas, a gente vê como que a EJA vai cumprindo esse papel social. Que maravilha. Tânia, eu acho que não preciso nem fazer a pergunta, que a blusa já faz essa propaganda. E como que é importante, como nós conseguimos chegar na nota do IDEB, que nós chegamos para a melhor nota do IDEB da história de Campos. É verdade. Nós trabalhamos muito, mas nós estamos trabalhando mais ainda, e essa blusinha tem esse sentido, que a ideia é de fazer o quê? Quando a gente está falando de EJA e falando de interação social, de oportunidade, aí a gente vem para o ensino fundamental, que é quem faz a avaliação SAEB 2 vezes, de 2 em 2 anos, na verdade, os alunos do 5º ano e do 9º ano, que faz eles vai validar a nova SAEB do 5º e do 9º ano de 2 em 2 anos. Então, esse ano é um ano de prova SAEB, 2026 não é, 2027 é. Por que isso? Porque como nós vivemos num país muito grande, existe uma política completa do governo federal de medir em nível nacional um parâmetro mínimo, como todo mundo está, para que a gente não fique só regionalizado e cada um achando que o seu está certo ou está errado. Então, nós temos uma média nacional, e essa média nacional, que é expressa no Plano Nacional de Educação, diz onde é que todo mundo tem que perseguir para chegar. Campos vem trabalhando muito nisso. Nós tivemos um IDEB de 5.0, né, que é a nota 5 em 2015. Na época, eu era subsecretária de Educação, participamos desse processo para mobilizar diretores, professores, para entender por que isso é importante. Fizemos o mesmo para o SAEB de 2023, porque a gente vinha de momentos de dificuldade, né? Como 2019, Campos não teve quantidade de escola suficiente com nota para ter a nota do IDEB, as políticas direcionadas para a educação, qualquer estatística que você olhar sobre ensino, você vai ver lá o buraco em 2019, que nós ficamos sem média. O nosso desafio ainda foi exatamente, que nós ficamos saímos de alguma forma, saímos do sem nota. Desde 2007, quando o IDEB foi instituído, o único bloco em que nós ficamos sem nota nenhuma, porque pior que ter nota ruim é não ter nota. Em 2019 nós ficamos sem nota.
Em 21, nós estávamos saindo da pandemia, os alunos estudando sem estar na escola, todo o processo feito online. Então, foi um sacrifício muito grande conseguir mobilizar os alunos para irem às escolas, todo mundo ainda com muito medo, os pais preocupados, mas ainda assim a gente conseguiu nota em 2021. E depois fizemos toda uma preparação, mudança de currículo, reorganização, sensibilização das pessoas e ensinando o processo de como é que ele funciona. Porque é muito importante, as pessoas esquecem isso. E a gente está vendo esse exemplo com a alfabetização. Uma coisa é nós aprendermos na escola, o professor fazer avaliação contínua, de múltiplas maneiras, vendo a necessidade do que ele ensina combinada com o tanto que você aprendeu. Outra coisa é você ter um único momento, sentado à frente de um estranho que você não sabe quem é, que foi ali para aplicar uma prova como se fosse um concurso público. Já coloca aquela tensão. De nós adultos, especialistas, porque já somos formados, vamos fazer uma prova de concurso público e temos um resultado ruim. Porque aquele é um único momento que recorta um exemplo de tudo que você aprendeu na sua vida. E ainda, por cima, tem que combinar o que você sabe com o que vai cair na prova. E é por isso que tem gente que é aprovado e gente que é reprovado. E nem por isso as pessoas são inferiores. O que acontece com o SAEB é a mesma coisa, só que o nosso aluno não era preparado para esta avaliação. E ela é muito importante justamente porque neste dia, naquele momento em que ele vai fazer, e foi por isso que a gente criou essa identidade visual, pegamos a lenda cultural, mais divertida, que ele não acha que é um bicho-papão, que é um divertimento aprender e aplicar o que você aprendeu. De todo mundo, os professores se comprometem com o ensino, a gestão pedagógica, a direção da escola, e o aluno entende que ele faz parte do processo. Hoje mesmo nós fizemos uma... Na verdade, a Secretaria de Educação, ela investe tanto na estrutura da escola, na qualidade no material, na especialização dos professores e faz com que o aluno participe cada vez mais do processo. Exatamente. Isso tudo é muito importante porque a gente é nesse momento, mas é essa a ideia. Eu não vou fazer uma prova qualquer, em qualquer lugar, se eu não souber para que ela serve. Qual é a minha motivação para estar ali? Muitos alunos simplesmente pegavam a prova, assinavam e entregavam porque ele não entendia por quê. E muitos professores não entendiam por que era importante falar sobre isso. É meta do Plano Nacional. E a gente precisa perseguir as metas. E aí veio a alfabetização, que também agora é avaliada, diferente do SAEB, ela está sendo avaliada todo ano, ao invés de ser ano sim, ano não. E a gente também precisa ensinar, porque você imagina uma criança de 7 ou de 8 anos de idade ficando numa sala de aula, um sentadinho atrás do outro, com um professor que ele nunca viu na vida dele entrar na sala e falar, agora vocês vão fazer a pressa. Todo mundo fica com medo de prova, gente. Até nós que somos preparados para isso. Muito. Então, você é treino. Você vai explicar para quem desbloqueia. Sabe? A gente fica seguro, fica com medo, porque todo mundo tem medo de ser testado em qualquer situação. Quantas pessoas não vão fazer? Dirigir a vida toda. Vai fazer a prova de motorista. Perde. Porque erra na marcha, porque não faz direito a Já pega aquele professor com a cara de bravo que já assusta, você já vai, passa a marcha errada, já desliga o carro, bota a tela. É isso que a gente está falando. Então, a prova SAEB, ela precisa de treino, porque eu tenho a prova SAEB e eu tenho o fluxo escolar, que é quantos alunos são aprovados ou reprovados ao longo do ano, e isso combinado dá a nota do IDEB. Então, quando o campus avança para os 5 pontos, qualquer coisa que veio ao longo desse ano, a gente ainda está em processo, porque, na verdade, isso tem que ser conscientização de todo mundo. O IDEB não é, eu digo sempre isso em todos os reuniões. Esse é um padrão que tem que se manter na qualidade de ensino sempre, dos nossa paixão pela escola, se identificar com a escola. A palavra verdadeira é compromisso com a educação. Por quê? A meta 7 do Plano Nacional de Educação, né, que possui 20 metas, a meta 7 diz que o IDEB deve alcançar no mínimo nota 6, para garantir um mínimo de qualidade de ensino. Então, é o compromisso de colocar mais equipamentos na escola. Quando você escuta um aluno do EJA
dizendo que está utilizando a robótica é muito gratificante. Os nossos alunos fazendo curta-metragem, que foi exibido, né, que é o Curta Campus, os nossos meninos fizeram cinema, que foi apresentado no Festival de Cinema, o primeiro Festival Internacional de Cinema. Os nossos alunos da rede municipal já participaram e apresentaram seus documentários. Tem aqueles alunos que vão para um evento de ciências que foram premiados no evento nacional de ciências. Nós tivemos a pontuação das Olimpíadas de Matemática. Essa experiência, quando você vai para todas essas áreas, onde você vai encontrando as crianças se despontando, você está dizendo o quê? Nós estamos investindo na qualidade de ensino, porque a qualidade de ensino ela não é medida somente pelo tanto de aluno que eu aprovei ou reprovei, isso é reduzido demais. É medido pelo tanto de experiências e oportunidades que eu possa proporcionar a essas crianças. E é isso que a escola vem fazendo com todo investimento que tem sido feito. Em formação docente, a gente oferece, temos uma escola de formação de educadores no município, coisa que nenhum outro município do estado tem. Nessa escola de formação, nós oferecemos curso todo o tempo, o ano inteiro, para professor, para os auxiliares de turma, para inspetor de aluno, para auxiliar de secretaria, para os pedagogos, para os diretores. Então, a gente tem formação o tempo inteiro para investir na formação. A gente paga as gratificações por titulação, quem é especialista, quem é mestre, quem é doutor, e a nossa rede tem um grande número de professores com titulação. Então, essa conquista, na verdade, é um conjunto de ações necessárias para melhorar a educação e a gente conseguir ter essa resposta que só aparece aqui premiação no dia do cinema. Né? Você faz mas a gente vê também o destaque das crianças, exatamente, seja nas Olimpíadas, seja participando de um festival internacional e está vendo lá nossos crianças. Para o IFE, a gente está tendo cada vez mais os nossos alunos de 9º ano sendo aprovados para o ensino médio, que é concorrido, porque uma coisa é você ir para o ensino médio onde você não tem disputa por vaga. Outra coisa é você saber que tem um número X de vaga e muito mais gente para entrar. E se ele consegue, e muitas escolas nossas fazem um belíssimo trabalho, porque todos os professores vão preparando esses alunos. Chega no 9º ano, aquela turminha ou aquelas 2 ou 3 turmas, um monte desse grupinho vai fazer as provas do IFE, vai fazer prova na FATEC e conseguem as vagas. É a porta do sonho, a gente costuma dizer sempre na educação. Muitos alunos precisam das nossas escolas para aprender a sonhar com um futuro que ele nem sabe que existe, porque ninguém sonha, ninguém não sabe. Muda a geração de outra família, porque a gente vê que daquela oportunidade que a gente oferece, a criança às vezes entra no ensino superior e a realidade daquela família é toda transformada. Nós temos hoje na própria rede municipal muitos professores e diretores que são os primeiros adultos da sua família com o ensino superior, porque isso é mudança geracional. Nós não vamos sair, enquanto população de nação, do ciclo de miséria e pobreza, se a gente não investir sempre nessa base da educação e ir atrás corrigindo os erros do passado, que é a oferta da EJA, e trabalhando a base com qualidade, oferecendo cada vez mais vaga de creche, que mais pessoas queiram colocar seus filhos lá, criando mais oportunidades de formação para os professores ficarem mais confiantes e preparados para o futuro, estimulados. E lembrar da coisa mais importante de todas. O que a gente ensina hoje é para preparar um cidadão para um futuro próximo que a gente nem sabe como é que vai ser por causa dessa evolução toda da tecnologia. É tudo muito rápido. Nós somos uma geração que não lidava com... Gente, há 20 anos atrás a gente não usava celular direito. Então, é muito complexo você entender que eu, professor hoje, que venho de hoje outra geração... até exige dos nossos filhos ficar sem celular, para eles é uma coisa assim,
tão impossível, porque eles nunca viveram essa época. Não são da nossa geração. Nossa geração, que a gente sonhou muito em um dia conquistar o primeiro celular, era algo impossível, Exato. nem imaginável, e eles já nasceram dentro dessa tecnologia. Cada dia que passa, E está sendo muito rápido. a gente tem que pensar exatamente na agilidade do processo e lembrar justamente isso. Nós, os adultos, né, que somos professores, diretores e estamos ocupando pedagogos de qualquer outro funcionário da escola, fomos formados de um jeito. Mas essa geração que está chegando nas nossas escolas, eles estão vivendo num outro mundo e vão ter que ser preparados por nós para um outro mundo mais evoluído. E que a gente A desconhece. gente desconhece. Nós não sabemos como será o futuro. E nós somos os responsáveis para abrir essa porta de um futuro que a gente nem sabe qual é, para esse grupo que a gente não pode mais assistir. Mas Elianai já está ali dentro da EJA, já realizando aula de robótica, aprendendo muito. Me diz uma coisa, Elianai, qual é a mensagem que você passaria para as pessoas que têm esse sonho igual ao seu, para que eles não desistam desse sonho? É fazer o que eu fiz, né? Ir na escola, se matricular, né? E seguir em frente, lutar pelo seu sonho. Porque um dia a gente consegue, chega lá, né? E você não parou por aí, né? Não parei por aí, vou continuar, né? Porque chegar eu até comento lá na nossa na sala, né? Gente, nós não podemos desistir, nós temos que prosseguir, porque o nosso futuro está dentro da sala de aula. Que maravilha. Eu falo para ele. E é por isso que eu falo que ela é a nossa protagonista, ela é a estrela. Porque quando a gente tem a oportunidade de falar sobre toda a educação de campus, é muito bom quando a gente mostra um exemplo. A gente mostra que existe a possibilidade. Está aqui, ó, Dona Elianai é um exemplo de sucesso, de superação e de um futuro muito próximo como assistente social. Se Deus quiser, eu vou estar com o meu certificado na mão e falar assim, vencemos, em nome de Jesus, nós vencemos. Estamos aqui, ó, mostrando o nosso certificado que a gente conseguiu por insistência, né? E, assim, procurar estudar, procurar se interagir uns com os outros, né? E através do seu trabalho ainda estimular outras famílias a poder conquistar os seus sonhos também. Pois é. Que linda, obrigada. Agora, fugindo um pouco dessas perguntas mais formais, eu queria perguntar, Tânia, se você, nesses anos todos de trabalho, de tantas informações, vários alunos, professores, existe um momento que você passou muito engraçado, que você nunca imaginou passar ali dentro da educação? Hoje. No dia de hoje, exatamente hoje. Fiz a pergunta no dia certo. Ó, eu trabalho com educação há mais de 40 anos, né? Eu sou uma jovem senhora que vai completar 65 anos nos próximos dias e educação me renova todo dia. Eu passei muitos anos na sala de aula dando aula e não teve um único dia em que eu entrasse na sala infeliz ou saísse dela infeliz, porque eu acho que a experiência de trocar com mais jovens ou mais velhos, mas a oportunidade de trocar experiência renova a gente todo dia. Mas tinha uma coisa que eu nunca tinha feito, que foi dançar segurando o rabo do jacaré. Vai! Eu só pedi, pelo amor de Deus, que ninguém tenha filmado isso. Impossível. Nem eu. Já vamos procurar na rede, que já deve ter uma trend aí da Tânia. Nem eu consigo acreditar que eu tenha feito isso. Porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa espirituosa, eu sou animada, mas ao mesmo tempo também sou um tanto contida. Embora eu seja muito faladeira no trabalho, eu sou tímida. E aí, quando eu me vi, eu me dei conta que o jacaré andando para lá e para cá, e eu atrás me figurava dançando junto, eu falei, é o final dos tempos, nem eu. Mas é muito bom chegar em essa mais engraçada que eu já vivi até hoje. Já passei por várias outras, já tive, nós tivemos uma experiência muito interessante. Durante muito tempo eu trabalhei com um curso de formação de professores no nível médio.
E aí era muito engraçado, porque a gente queria dar umas experiências e vivências para as alunas, então de vez em quando a gente inventava umas novidades, e uma delas foi uma oficina de fazer pão, que era a ideia de construir coletivamente com saberes que todo mundo tem. Eu não levava a receita de pão, e levava os ingredientes, elas tinham que começar a descobrir. Cada grupo fazia o pão de um jeito. Tinha pão de tudo que é jeito, só que eles tinham que comer o pão, então não podia fazer de qualquer modo. E era muito engraçado isso, porque aí começava um raciocínio lógico a entrar em ação. Mas e se eu puser isso com isso, vai dar certo? E se eu colocar aquilo com aquilo outro, vai dar certo? Então aparecia pão rosa, pão roxo, pão verde, porque um lembrava que podia botar espinafre e o pão ficava verde. A outra lembrava que ralava a beterraba e o pão podia ficar roxo. E cada um ia inventando uma novidade. Já estimulava a imaginação e a aplicação. Tinha um monte de estratégias. Mas uma dessas vezes, alguém inventou que ia fazer um pão com pimenta. Nossa. E aí eu falei, minha Nossa Senhora, o que vai dar nisso? Só que o pão com pimenta se perdeu no meio da pãozaiada que todo mundo tinha feito, porque a escola onde eu trabalhava, tínhamos uma diretora maravilhosa que comprou um forno para que a gente pudesse fazer outras opções de evento na escola, e era esse forno que a gente usava para assar os pães. As minhas alunas... E a brincadeira vamos descobrir qual é o pão tem pimenta. Era que todo mundo tinha que comer todos os pães para descobrir qual era o pão que estava com pimenta. E eu, que sou uma pessoa que não posso comer pimenta porque eu engasgo, quem é que vocês acham que o pão de pimenta saiu pro sujeito? Eu me lembro do tanto que eu tive que tossir e beber água para superar o pão com pimenta. Mas a culpa é minha, porque fui eu que inventei a moda e ainda deixei o infeliz que teve a ideia da pimenta fazer o processo, né? Então, ao longo da carreira, a gente vai vivendo essas experiências assim, mas elas são muito mais positivas e hoje o jacaré me superou de fato. Sim. Mas eu espero que ninguém tenha gravado isso para ninguém mais lembrar dessa história. Amanhã você vai ver se está na rede. Ótimo, ótimo. É muito bom isso. Trabalhar com a educação e poder se divertir e ensinar cada vez mais. E agora a gente vai para o quadro Você Sabia? Você sabia que Campos conquistou a maior nota da história do IDEB? Campos conquistou o reconhecimento nacional ao receber o selo de ouro do MEC por boas práticas e incentivo à alfabetização. Você sabia que no governo de Vladimir foi criada a Biblioteca em Casa, onde a criança leva para casa uma maleta recheada de obras literárias, estimulando tanto a leitura como a cultura dentro do seu lar? Você sabia que novas obras em ampliações estão sendo realizadas, oferecendo mais de 3.000 novas vagas na educação infantil? Porque lugar de criança é dentro da escola. Estamos chegando ao final do nosso TassiCast, mas antes nós temos o quadro É de Campos. Porque nenhum convidado sai do nosso programa sem receber uma linda lembrança oferecida por nossos produtores daqui da nossa cidade. Muitos produtos daqui saem para o mundo inteiro. Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu quero oferecer aqui para a Simone um suplá da Crochê por Amor, da Riane Pinheiro. Muito obrigada pelas informações. Nós temos aqui a bolsa artesanal em porta de copos de Rosemary Moreira, @rosemary.moreira.5. Obrigada, Tânia. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigada a você. Quando a gente consegue essas coisas lindas, né? E nós temos aqui também o presente da artesã Cerilza Ferreira, @Ferreira Cerilza. Muito obrigada. Ai, tão bom escutar essa história tão bonita. Verdade. É um exemplo para muitas pessoas. Ficar mais bonita ainda. Com certeza. Eu quero você aqui de volta para contar como está sendo você dentro da faculdade. Se Deus quiser, eu vou estar assim. Obrigada. E agora sim eu quero me despedir de vocês, mas antes de ir embora do nosso TassiCast, eu quero deixar uma mensagem simples, porém poderosa. Nunca desistam dos sonhos de vocês. Aprender nunca ocupa espaço. Muito pelo contrário, sempre abre portas para mais conhecimento, mais oportunidades e um futuro melhor para todos nós. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo TassiCast.